Vamos começar a gravar a parte 2 aqui. O que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar agora esse programa e vamos tentar melhorar esse programa. Do jeito que ele está aqui, ele tá ok, ele está funcionando, ele já está melhor do que a nossa primeira versão, um pouquinho melhor, pouquinho mesmo, por quê? Porque eu modularizei ele, eu peguei e transformei ele de tal forma que agora eu dei um nome para um trecho de código. Quando você faz isso bem feito, o programa fica mais fácil de ler, porque você olha aqui, você olha o que faz entre a linha, o que está fazendo entre a linha 3 e a linha 18, calculando se um número é primo. Quando você vai aqui para o main e vai ler o main, você olha aqui, ó, o que está fazendo na linha 24? Está descobrindo se o x é primo. Você não vai olhar, você não vai voltar lá em cima para tentar ver o que aquela função faz. Você sabe o que aquela função faz, então internamente você olha, não, ele está vendo se o p é primo e bola para frente. Certo? Bola para frente. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar melhorar esse programa, porque esse programa não está lá grande coisa. Ah, esse teste aqui é um teste que está meio esquisito, tá? Não, vamos começar aqui por cima. Vamos começar aqui para cima. Primeiro, vamos mexer nesse é primo. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, olha. A linha 11 declara uma variável, certo? Que é o resultado, aonde eu vou fazer um teste na linha 12, se ele tem dois divisores ou não. Se ele tiver dois divisores, ele é primo. Se tiver mais ou menos do que dois divisores, ele não vai ser primo, ele vai fazer isso daqui. E depois que eu faço isso, eu simplesmente retorno o primo. Não tem nenhum problema com o código desse jeito. Às vezes, você fazer o código desse jeito, inclusive, ele fica mais claro. Eu gosto muito de, quando você tem que fazer uma lógica muito intrincada, de você ter uma variável para guardar o resultado, e aí você só tem um return no final. Mas, cara, mostrando isso daqui para um cara que programa em C, ele vai achar estranho. Por que ele vai achar estranho? Porque não faz muito sentido a gente guardar o resultado no primo para só depois dar um return com ele. Simplesmente dar um return com o primo. Como um cara faria em C, ele faria assim. O que eu fiz aqui? Matheus, você consegue explicar? Você removeu a variável e colocou para dar o return direto dentro do if. Exatamente. Ele simplesmente retorna o valor diretamente do if. Então, se ele entrar, se ele tiver dois divisores, ele dá return 1. Se não, ele dá um return 0. Ok? E aí eu tenho dois returns. Aí é uma coisa que provavelmente é meio novidade. A gente não fez ainda nenhuma função. Aliás, a gente fez muito pouca função. Mas mesmo em Python, a gente não tinha feito nenhuma função com dois returns, certo? Mas eu posso ter vários returns dentro do programa. O return, quando o programa encontra um return, ele para a função e volta para quem chamou a função. Cara, ele falou assim: olha, o cara falou que já sabe o resultado. Se ele já sabe o resultado, vamos voltar, certo? Sei o resultado, vamos voltar. É bem isso daí que ele faz, tá bom? Então, nesse caso aqui, funciona. Ele tem exatamente o mesmo comportamento do outro. E porque a transformação foi simples, certo? Vamos ver se compila. Compilou. Vamos testar. Qual é o número que a gente vai testar aí? 787. 5.813. Quanto? 5.813. 5.813. É primo. Muito bem, certo? Ok. Esse programa já é um programa mais próximo da forma com que a gente vai fazer em C, tá bom? A gente vai dar mais um passo agora. A gente vai dar mais um passo agora. E para a gente dar esse passo, a gente tem que entender o seguinte: por que a gente começa do 1 e vai até o N? Por que a Para gente não. testar todos os números possíveis. Então, mas por que a gente precisa testar? A gente sabe que ele vai ser sempre divisível por 1 e por N. Então a gente poderia mudar essa mudança já não é mais tão trivial, tá? Porque a mudança que a gente fez até agora foi mudança simplesmente pegou o que estava funcionando antes e fez funcionar agora. Tá. Eu vou fazer uma outra coisa antes. Vou fazer uma outra coisa antes. Antes da gente fazer essa próxima mudança, eu vou fazer uma outra coisa. Por quê? Porque tem mais um negócio que vocês podem encontrar em programas em C, que é isso daqui, tá? Que faz exatamente a mesma coisa que o anterior. Essa daqui a gente tem que parar um pouquinho para pensar, tá? Antes da gente fazer a outra alteração, a gente vai ter que entender essa alteração aqui. Ok? Vamos lá. O que está acontecendo aqui, Matheus? Você consegue entender? Sim.
Na linha 11 ele vai verificar se no div é 2, Sim, e se ele for 2, ele vai dar o return. sim, Só que se ele não for, ele vai continuar o código. exato, Então se ele continuar o código, é como se ele fosse entrar no else. Você exato. pode dar o return de 0 a 14. Tá, já começa, você falou um negócio muito legal. Como se tivesse entrado no else, mas ele não tem o else aqui. Então, quando você está analisando um programa e o programa tem, por exemplo, um return, aquela história do que eu sei, o que eu sei nesse ponto, o que eu sei nesse ponto que a gente fez lá atrás, ele fica um pouquinho diferente. Aqui, olha, quando a gente estava desse jeito, era trivial. O que eu sabia nesse ponto aqui? Eu Que no sabia div não era igual a 2. que num div não era, que era diferente de 2, certo? Eu sabia disso nesse ponto aqui. Quando eu faço desse jeito, quando eu faço desse jeito, na linha 14, eu também sei que o div não é 2, certo? Mesmo sem ter o else. Mesmo sem ter o else. Eu também sei que o div não é 2, por quê? Porque se eu cheguei na linha 14, é porque eu não entrei na linha 12. Eu não entrei no if. Então eu só consegui chegar aqui se eu não entrei no if. Tá bom? Isso daqui, inicialmente, não é tão importante assim, mas vai ser importante, nessa aula ainda vai ser importante, e mais para frente vai ser mais importante ainda. Quando você começa a fazer essas coisas não muito diretas, você começa a ficar difícil de você raciocinar o que você sabe numa determinada linha, tá? Mas nesse caso aqui tá tranquilo ainda, né, Matheus? Aham. Então vamos lá. Professor, Diga. mas aí nesse caso, se ele entrar no if, Uhum. e ele não vai depois pra linha 14? Não, Tipo, na não. if? Ele vai dar o return e acabou. Ah, entendi, porque é uma função. Se fosse, por exemplo, no código, não daria pra ser assim. Daria também. No main, você fala? É. Se você der um main, se você der um return aqui, ó, ele sai do main e já era. Ah, não, mas eu digo, tipo, quando a gente faz uma conta e a gente quer que imprime algum valor. Sim? Aí, se colocar no if e depois colocar um Não, fora do if, aí é outra aí já coisa. não dá certo. Aí é outra coisa. Ah, tá. O return, para a função e volta para quem chamou. Você só dá o return quando você já sabe a resposta. Você sabe a resposta, então você já volta, certo? Ah, entendi. Tá bom? Tranquilo? Ó, Valeu. compilou, vamos testar. Estamos fazendo uns testes muito elaborados aqui, que é o 5.580, não, 5.813 é primo, ok? E o 2009 é composto, tá bom? Vamos lá. Agora, para a gente poder dar o próximo passo, Matheus, a gente vai fazer a seguinte alteração. A gente não vai começar com o i indo do 1 até n, certo? A gente vai começar com o i indo do 2 até n menos 1. Certo? Quando eu faço i indo do 2 até o n menos 1, o que acontece agora? Ele vai fazer menos 2 loops. Exato. Mas o que eu espero? Esse programa continua funcionando desse jeito? Não, Não. porque o if no div vai ser igual a 0. Exato. Exatamente. Aqui vai ser igual a 0. Se num div igual a 0, certo? Se num div igual a 0, ele retorna 1, certo? Se não, ele retorna 0, tá bom? Esse programa, eu vou só deixar registrado aqui, ele tem um probleminha, porque ele provavelmente ele vai falar que o n é... Ele vai falar que o n não, que o 2... Ele vai falar que o 2 é primo, né? E tá certo. Ele vai falar que o 1 é primo. Ah, o 2 é primo, ele vai falar que o 1 é primo. Certo? E aí ele não poderia falar que o 1 é primo. Então a gente teria que fazer, para continuar funcionando aqui, a gente teria que fazer um if antes para garantir que o cara é pelo menos maior que 1. Entendeu? Podemos colocar aqui, vai. Se n é menor ou igual a 0, desculpa, menor ou igual a 1, aí já, isso até exemplifica o que a gente vai ter que fazer. Return 0. Eu dei um return logo no começo. Se ele me passar o 1, quer dizer, o n é menor ou igual a 1, ele não é primo. Então eu não preciso fazer nada. Eu nem faço for, eu nem entro no for. Ok? Aqui sim, aqui já começa a ficar um programa parecido com o que a gente faria realmente em C, olha.
Mas também não é composto, né? Só que não é primo, tá? Não é primo. O fato é, não é primo, tá bom? E olha só, olha a lógica aqui. Ele não vai entrar se ele entra aqui na linha 6, ele dá o return e ele não vai para a linha 9. Ele não executa mais nada. Ele dá o return aqui e vai embora. Então, tem uma coisa que eu sei aqui na linha 8. O que eu sei aqui na linha 8, Matheus? Ele é maior que 1. E n é maior que 1. Isso é uma coisa que eu sei aqui na linha 8. Com certeza o n é maior que 1. E aí eu venho fazer isso daqui. Ok? Esse programa do jeito que está aqui, tá ok também. Agora, eu acho que está tudo beleza. Está compilando. Não sei se a gente já chegou a rodar. 5.813 é primo. 2.000 é composto. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Matheus? Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer agora mais uma coisa, mais um passo, certo? E qual que é o passo que a gente vai dar agora? A gente vai fazer o seguinte. Bem, agora a gente teria duas alternativas para ver, para explorar. A gente vai fazer uma, desfazer, e aí vai para a alternativa final, digamos assim, tá? Mas a primeira que a gente vai desfazer é a seguinte. O que você está retornando aqui deixa eu até voltar. Else. Eu até vou voltar desse jeito aqui, tá? Porque daí fica mais fácil de explicar. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, ó. Se o numDiv for igual a zero, ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. Tudo bem? Na verdade, esse cara aqui, que eu estou fazendo o teste aqui em cima, eu poderia inverter e colocar assim, né? Olha, se numDiv é igual a 0, é diferente de 0, retorna 0. Se não, retorna 1. Concorda? Na verdade, então, o que a gente pode pensar é o seguinte, a resposta que eu tenho que dar está no próprio numDiv. Então, como eu falei, a gente vai fazer, só que não vai ser a solução, não vai ir para a solução final, a gente vai desfazer. É só preparando vocês para um tipo de código que vocês podem encontrar. Que é assim, ó, return numDiv igual a 0. Ok? Return numDiv igual a 0. O que vai dar? Return numDiv. O que é numDiv igual a 0? É um teste. É uma operação booleana. É uma operação booleana. É uma operação relacional, perdão. É uma operação relacional que me dá um retorno booleano. Certo? Relacional, porque o igual ali é um relacional. Porque ele vê a relação entre dois caras. E um relacional, ele retorna para você um booleano. Então eu retorno o booleano que ele me der. Se o numDiv for igual a 0, é primo. Se for diferente de 0, ele não vai ser primo. Ok? Isso daqui funciona. Isso aqui já é um tipo de código que provavelmente que vocês podem encontrar. Olha lá, composto. E 16.127. 6.127. 16. Ah, 16. 16.127. Primo. Tá bom? Ok. Professor, teve 2 alunos que não entenderam. Cara, na verdade o que você tem que ver é o seguinte, ó. Opa, X não, vamos chamar aqui de P. Você pode fazer essa operação aqui. Assim como a gente já podia fazer isso em Python. O que nós temos aqui? Olha, isso daqui é uma operação que vai me dar um valor true ou false. Vamos imaginar que o valor de numDiv é 5. O que dá 5 igual a 0? Igual a 0? Dá falso. Dá falso. Ou no caso aqui, Certo? Vai dar falso. Então, o P receberia falso. O que é falso em C? é 0. É 0. Beleza, então o P receberia 0. A única coisa é que eu não estou guardando o 0. Eu estou retornando o 0. Opa. Eu estou retornando o 0. Então, ele vai fazer o teste.
Se o teste for falso, ele retorna 0. Se o teste for verdadeiro, ele retorna diferente de 0. Em geral é 1. Como eu falei na aula passada, não dá para confiar que vai ser sempre 1. Mas ele em geral retorna 1, tá? Ele retorna alguma coisa diferente de 0. Então, quando div for 0, div igual a 0, vai dar true. True é 1. Então, ele vai responder que ele é primo. Ok? Então, por isso que esse carinha aqui funciona. Tá. Antes da gente acabar essa gravação, não recomendo, mas funcionaria também se você fizesse isso daqui, tá? Isso aqui fica para vocês experimentarem depois, mas desse jeito aqui também funciona. Ele vai fazer o não num div. Por que não recomendo fazer? Porque o não div não é um booleano. Você dá não quando coisas booleanas. Apesar de que booleano é inteiro é booleano, então você pode fazer isso, que não vai, o compilador não vai nem chiar. Certo? Eu não recomendo. Se você está fazendo uma conta com inteiros, então faça a conta como inteiros. Então compare com 0. Mesmo que você poderia fazer só a exclamação ali, tá bom? Eu vou voltar ao que a gente tinha antes e aí a gente vai para a solução final na próxima gravação. O que a gente tinha antes? É isso aqui. Não era isso. É isso aqui. Beleza? Vou parar a gravação aqui.